Vamos lá, meus irmãos, boa noite para vocês. Estamos de volta aí com o nosso culto de quarta-feira, Atos capítulo 10. Hoje nós vamos fazer do verso 23 até o final. O final, se eu não me engano, é 48. Atos 23, Atos 10. É 48, né? Só voltar 2 versículos aqui, né? Porque na verdade a gente fez até o 25. Nós vamos voltar só para o 23, só para relembrar aqui o contexto, né, irmãos? Lembrando que a gente está falando sobre a expansão do Evangelho entre os gentios. Essa é a temática do capítulo 10. O capítulo 10 começou com aquela visão que Pedro teve a respeito de um pano descendo, como se fosse um vaso, uma vista de animais puros e impuros. Deus diz para ele que ele deveria matar e comer. A gente falou sobre como essa visão ela não é precisa, não dá para a gente levar tudo na literalidade, porque como é que você coloca um monte de animais dentro de um vaso ou dentro de um pano descendo, né? Então todas as visões, todas essas coisas de natureza assim sobrenatural, elas fazem muito sentido para quem vê, né? Mas não é para procurar um sentido de coerência aí, racional, né? Como se isso pudesse ser simulado. Outra coisa que eu queria enfatizar Pedro é utilizado por Deus não apenas para ser o primeiro ali no Pentecostes a testemunhar a respeito da ressurreição de Cristo no meio dos religiosos, mas ele também acaba sendo aquela pessoa que faz o discurso que inaugura a igreja, entre aspas, na perspectiva de que as pessoas agora sabem do que está acontecendo, e agora aqui a gente vê Pedro sendo usado por Deus, anunciando o evangelho para os gentios, né? Os estrangeiros que não eram judeus, as pessoas que até então os judeus nem consideravam como gente. Tudo isso para pavimentar um ambiente onde o apóstolo Paulo vai surgir nos próximos capítulos mais ativamente, e aí ele assume o resto do livro de Atos, e a gente vê que o negócio termina bem focado em Paulo mesmo. A progressão da revelação, como eu disse, ela começa em Pedro, ela se expande através de Paulo, e no verso 23 e 24, que é o que eu falei para a gente recuar aqui, que nós falamos na semana passada, né? Fala a respeito da entrada de Pedro na casa do Cornélio. Então, pode ler para nós, Rafa, por favor? Lê do 23 até o 48. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude,
o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis eram da circuncisão. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Beleza, muito bom. Vamos lá então, irmãos, no verso 23, lembrando que ele começa descrevendo que Pedro, depois que recebe os homens, contam o que eles foram fazer lá por conta da visão do Cornélio. Eles chamam então esses homens para passarem a noite junto com eles. No verso 24 diz: no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos, Então eu também falei na semana passada sobre como que o Cornélio aqui é um homem, que não apenas pelo seu histórico ali de ter tido contato com a fé no Deus dos judeus, ele era temente a Deus, homem de boas obras e tudo mais, mas ele se tornou um grande evangelista. Ele chamou os seus parentes e ele chamou também os seus amigos mais próximos. Então quando Pedro chega, o cenário está armado. Está pronto para Pedro chegar e literalmente pregar que o negócio vai dar todo certo. Agora, o que acontece aqui que é extremamente curioso? Se o Cornélio já se trata de um soldado romano, uma pessoa que não é da Judéia, um estrangeiro, que por conta da influência religiosa dos judeus se converteu, se tornou um homem temente a Deus. Agora, este homem não é recebido pelos rabinos. Este homem ele é marginalizado pela religião dos judeus, mas ainda assim ele professa a mesma fé. Um homem que Deus considera, é isso que o texto meio que descreve aqui. Agora, este homem chama os seus parentes, e ele chama também os seus amigos. Eu fico pensando o tanto que o nível foi baixando, porque o testemunho era a respeito dele. Mas quando a gente pensa em um povo agora que é estrangeiro, um povo que vem sem ter o pedigree religioso para poder ser filho de Deus, ser temente a Deus e tudo mais, se o Cornélio já é uma exceção, as demais pessoas que estavam dentro da casa dele, a gente pode ter certeza que eram pessoas que de forma alguma um judeu entraria na casa dessas pessoas. De forma alguma, em circunstância nenhuma. E meus irmãos, mesmo com o estabelecimento da igreja, da fé em Cristo Jesus, a gente tem que entender que não há um rompimento brusco, como muitas pessoas pressupõem. Tem gente que acha assim, tem a velha religião dos judeus, o templo, as orações, os ensinos dos rabinos e tudo mais. Aí Jesus ressuscita e agora acabou. Então, tipo assim, não precisamos mais dessa velha religião, a gente tem um novo pacote. Não é bem assim que funciona. A gente tem o testemunho lá no capítulo 2 de Atos, a gente já falou sobre isso, de como os discípulos continuaram frequentando o templo. Aliás, eles encontraram no templo uma oportunidade. Então eles iam lá, eles participavam do tempo de adoração, eles até ouviam um rabino ou outro falando a respeito da lei, e depois o que eles iam fazer? Eles iam lá para o pátio do templo, o pórtico do templo, que é a porta, os lugares onde são locais públicos para as pessoas frequentarem, e aí eles podiam conversar, e conversando eles pregavam o evangelho. Nas conversas começou a converter gente de massa, então praticamente a igreja se reunia já no templo judaico, porque o templo era muito grande
E esse local que era um local público, era um local que você podia juntar um grupinho ali para conversar, porque haviam vários grupos. Isso era normal. E se alguém perguntasse, vocês estão falando de outro Deus? Eles poderiam dizer com toda certeza, falando, não, é o mesmo Deus. Só tem um Deus aqui nesse tempo. A única coisa que a gente quer dizer é que esse mesmo Deus tinha um plano aí, uma progressão de revelação. Então, tudo que está sendo ensinado aqui está certinho, mas as profecias se cumpriram através de Cristo Jesus. Então, por isso que eles usaram aquela mesma estrutura. Pensem, então, que a igreja primitiva, ela ainda carrega o estigma da velha religião judaica. Para começar, liturgicamente falando. Por que eu gosto de falar dessas questões, gente, pensando muito no tempo em que a gente está vivendo? Porque hoje em dia tem muita gente que está ficando chato por causa de bobagem. As pessoas falam assim, o nosso culto não agrada a Deus. Aí você vira para a pessoa e fala assim, tá, mas o que você acredita que nós fazemos juntos como igreja que pode comprometer a qualidade do culto? Aí o cara fala assim, usar essas luzes coloridas aqui, isso é um absurdo, porque na igreja primitiva não tinha luz. Então, mas na igreja primitiva também não tinha estrangeiro. Então, nem energia elétrica. Então, por esta lógica, do mesmo jeito que você tem que tirar a luz, tem que tirar a gente também. A gente vai vendo que, gente, essa obsessão das formas que as pessoas têm é uma tolice sem tamanho. Eu não tenho dúvidas que se você teletransportasse o Pedro no tempo, ou o Paulo, que é um homem mais visionário, trouxesse ele para cá e mostrasse um culto, pode pegar uma igreja presbiteriana, mais certinha de todas, ele vai olhar e vai falar assim, isso aí não é culto não. Por quê? Porque o nosso culto, ele tem o dever de transmitir o evangelho imutável na cultura. Então as coisas, os elementos que nós usamos, são fruto de uma construção. A igreja histórica, quando começou a surgir igreja usando cadeira de plástico, começou a achar isso um absurdo. Falava, não, para ser culto tem que ter banco de madeira. Eu até concordo. Estava falando sobre isso esses dias, que quando entra aqueles bêbados aqui no meio do nosso culto, o cara entra e acha que está no boteco, já entra gritando, enchendo o saco, falando um tanto de bobagem. Agora, quando ele entra na igreja católica ou numa igreja presbiteriana, que tem os bancos de madeira ainda, uma batista tradicional, ele entra, aí a hora que ele vê os bancos, ele pensa, estou numa igreja. Aí já faz o sinal da cruz e com toda a reverência, ele senta no cantinho ali e não enche o saco. Para vocês verem como a construção estrutural, litúrgica, ela transmite alguma mensagem. Então a gente não pode ser contra. Gente, nos anos 80... a igreja perseguia a bateria. Agora não tem nenhuma igreja no mundo, acho que mais, que não tem bateria. A igreja já perseguiu a guitarra elétrica, usando um amplificador igual esses daqui. A gente ainda persegue, porque os irmãos da guitarra às vezes aumentam o volume ali no meio do louvor, Mas fora a questão do volume, nós não temos mais esse tipo de coisa. E eu estou falando isso tudo porque nós temos que entender que o paradigma do cristão da igreja primitiva, você pensar um homem igual Pedro, igual todos os demais apóstolos, é muito quadradinho, é muito fechadinho. E Deus está começando a abrir esse entendimento. Então, esses caras aceitarem uma liturgia diferente, esses caras aceitarem pessoas de outras etnias, de outras nações, é uma quebra de paradigma significativa, tá? Então, a gente vai ver como é que Deus vai trabalhando esse negócio daqui para frente. Verso 25 e 26, uma narrativa até estranha, Aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, porque eu também sou homem. Gente, eu fico imaginando o temor de Deus que há na vida desse Cornélio, porque esse Cornélio, considerando que ele não é da religião judaica, ele é um pagão, ele é um romano, esse cara tem uma reverência para as coisas de Deus, que eu diria que às vezes nem no meio do povo de Deus a gente não encontra. No entanto, a gente vai vendo o quanto que a devoção genuína dele, que é o que faz com que ele caia na graça de Deus, inclusive, ao mesmo tempo, ela está equivocada, mas ela não é desprezada. O Pedro, com todo carinho aqui, com todo afeto, traz a correção. E isso também é uma das coisas que nos nossos dias tem me incomodado muito.
Porque hoje em dia também, quando você vê alguém com uma devoção que às vezes não está muito ajustada com aquilo que você entende, você também já vai lá e esculhamba com as pessoas. Domingo, gente, domingo à noite eu fui pregar numa outra igreja Sal da Terra, que é congregação aqui do Luiz Elias, da congregação do pastor Luiz Elias aqui. E a igreja é super pentecostal, mais que a do Luiz Elias, a que eu fui pregar lá. Né? Aí tocou uns louvores lá que eu não ouvia assim, há 20 anos. Uns louvor pentecostal assim. E eu vou falar um negócio para vocês, eu gostei muito do culto. Gostei muito mesmo. Não são músicas que a gente cantaria aqui, a animação do povo, os gritos de aleluia, glória a Deus, até no meio da palavra, é uma dificuldade. Você tem que falar as coisas e dar o tempo para o cara gritar o aleluia, senão a gente fica todo mundo falando ao mesmo tempo. É uma cultura. Mas aí tem gente que faz caça às bruxas, fala assim, não, mas isso aí está tudo errado, porque isso não tem na Bíblia. Eu falei, gente, não tem nada na Bíblia, não tem microfone, não tem púlpito, não tem nada. É bobagem esse tipo de coisa, comunica. E lá eu percebi que comunica muito bem, igreja de bairro, pessoas simples. Então assim, eu me senti muito satisfeito de ter ido compartilhar a palavra lá. Então foi muito legal. Na hora do louvor, eu louvei mesmo, louvei do jeito deles, na maior animação, na maior alegria, porque para eles, se o crente não fizer barulho, tem algum defeito, tem alguma coisa estragada, né? Então, meus irmãos, a gente precisa ter sensibilidade. E aqui o Pedro, ele faz isso. Ele vira para o Cornélio, que é um homem que está demonstrando a sua reverência para com as coisas de Deus, afinal ele teve um sonho. E no sonho foi Deus, um anjo ali que lhe aparece e fala para ele ir lá chamar esse homem de Deus que vai trazer a mensagem que ele precisa ouvir. Então qual que é a postura dele quando esse homem chega? Se joga aos pés do cara. Agora o Pedro, com toda paciência do mundo, diz, opa, levanta meu irmão, eu sou gente igual você, eu sou um homem, eu não sou anjo, eu não sou nenhum ser especial, né? E também, irmãos, fazendo um contraponto para o outro lado agora, o quanto nas nossas relações nós nos tratamos como iguais. Porque às vezes também eu posso estar fazendo o papel contrário. Eu posso estar sendo a pessoa que, por conta de ter uma vocação para algo específico na vida da igreja, por exemplo, a questão do ensino ou do pastoreio, eu começar a exigir que as pessoas me reverenciem de jeitos tolos. A reverência que a gente deve, nós devemos a todos, que é a questão de respeito, de consideração. Ninguém é maior ou melhor do que ninguém, não é essa a questão. Mas nós somos diferentes. E nós precisamos reverenciar. Toda vez que alguém pregava aqui, tirava foto, marcava, as do Guilherme as que mais deu BO lá, né? Que aí o Guilherme vem, todo estiloso, tal, de camiseta, de boné, pregando de boné. Aí eu vou lá e marco assim, né? Reverendo Guilherme pregando hoje. Aí as pessoas vão lá no Instagram e começam. É um absurdo. Olha lá o cara, tá de boné e se auto-intitulando reverendo. Falei, não, mas não é ele que se intitulou reverendo. É eu que estou chamando ele de reverendo, porque eu reverencio a obra de Deus, do quanto que eu sou abençoado através da vida dele. Né? Reverendo, gente, é um outro nome para pastor. É a mesma coisa, né? Só que a gente não usa isso. Um parênteses aqui muito engraçado. Quando eu vou pregar em igrejas históricas, isso aconteceu recentemente, né? Aí tá lá assim, todos os pastores assim, e aí é os presbiterianos e eu, né? Aí vem assim, esse é o reverendo fulano, o reverendo Beltrano, o reverendo Cicrano e o pastor Ariovaldo. Aí eu fico assim, não, velho, me apresenta só por Ariovaldo de uma vez, né? Você quer esculhambar comigo? Porque ou a gente reverencia todo mundo ou ninguém, né? Bom, meu ponto de vista. Então o Pedro aqui levanta. Eu também sou homem, né? Então ele iguala. E ele poderia ter falado algo diferente? Até poderia. Porque ele poderia dizer, eu sou judeu, eu sou herdeiro da promessa, eu sou do povo escolhido, eu andei com Jesus, eu conheci Jesus, foi pessoalmente, não é de ouvir falar não, eu vi Jesus ressurreto, mas não, Pedro manifesta uma postura aqui muito diferente. Verso 27, falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame de comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então essa é a fala do Pedro, né? Gente,
a lei judia, né, dizia, a lei dos judeus, dizia nas suas interpretações que seria absurdo que um judeu se associasse a um estrangeiro. Como eu falei para vocês, os cristãos ainda não estão culturalmente separados da velha religião judaica, então eles abraçam todas as práticas, eles continuam guardando o sábado, eles continuam não comendo carne de porco, eles continuam fazendo tudo que a lei mandava, sem pôr nem tirar. Então, obviamente, eles também não deveriam se associar com estrangeiros de forma nenhuma, isso faz parte do processo. Só que o interessante é como que Deus vai libertar Pedro dessa visão pequena através desta frase que o Pedro fala, né? Ele diz assim, ó, ninguém deve ser visto como comum ou imundo. Ou em outras palavras, nenhuma pessoa sobre a face da terra deve ser privada de um mínimo de dignidade no contato social. E, meus irmãos, isso é uma das coisas também que gera muito embate no nosso meio. Porque as pessoas às vezes estão defendendo uma dignidade que já está ultrapassando os limites da coerência de fé. Então, em outras palavras, nós temos que respeitar as pessoas que pensam diferente, mas nós não precisamos respeitar o que elas pensam. Essa é a questão. E nos nossos dias, o cristão está virando um negócio assim, insosso, exatamente pelo excesso de respeito. A gente diz que respeita tanto as pessoas que dali um pouco a gente nega a nossa própria fé por respeito às pessoas. Então, na boa, gente, no mínimo, eu acho que vai ter circunstâncias que a gente tem que se calar, mas há muitas circunstâncias que a gente pode estar se calando que a gente não deveria se calar. Que a gente deveria vir e falar assim, olha, eu discordo por isso, isso, isso. A palavra de Deus diz, não é assim que eu acredito, ponto e acabou. Nós não vamos brigar, nós não vamos deixar de ser amigo, nós não vamos deixar de trabalhar junto. Nós não precisamos separar uma sociedade porque um crê de um jeito, outro crê do outro. Eu até leio aquele texto lá que fala assim, como andarão dois juntos, né, se não houver acordo, né? Aí as pessoas falam assim, ó, está vendo? Tem que pensar igual. Eu falo, não, mas o texto não está dizendo andarão dois juntos se forem diferentes, está dizendo se não houver acordo. Acordo a gente faz com quem pensa diferente, com quem pensa igual não precisa entrar em acordo. Quem pensa igual, nós já pensa igual, nós já está acordado antes mesmo de começar. Então, Cristo está ampliando a percepção do Pedro aqui acerca de uma série de coisas. E o Pedro está vendo agora que nós não podemos privar as pessoas desse contato. Os judeus, neste ponto, é que eles tropeçam. Por quê? Porque eles, ao invés de se enxergando como uma nação escolhida por Deus para representá-lo, assumir o sacerdócio perante o mundo, eles queriam serem separados do mundo. Eles queriam que o Messias viesse e estabelecesse como grande rei e todos os outros povos não se curvassem ao Messias, se curvassem a eles. Ou seja, eles queriam era serem servidos. Um absurdo esse tipo de coisa, né? Então, meus irmãos, esse é um típico caso onde a lei de Deus, na sua aplicação, né, está sofrendo alterações. Eu falei na semana passada sobre as 3 formas pela qual a lei de Deus foi modificada na graça. Vou relembrar isso aqui também para vocês, porque vocês vão ver isso a vida inteira. Toda vez que você lê qualquer coisa do Antigo Testamento, é importante que você leia isso à luz do Novo Testamento, para você entender o porquê que tal coisa estava escrito assim, e às vezes pode parecer que nós estamos fazendo diferente. Mas nós não estamos fazendo menos. Nós, na graça, fomos chamados para exceder a lei, é para fazer mais. Então, a lei foi modificada de 3 formas. Em alguns preceitos, como eu citei na semana passada, a lei foi substituída. Então, havia coisas que a lei dizia, e aí, literalmente, a lei agora diz outra coisa. Esta outra coisa, ela é melhor do que a anterior. Exemplo, Jesus disse isso. Lá na lei diz, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, então ele está substituindo. Ele fala, ama o próximo, ama o seu inimigo. Ora pelo seu inimigo, bendize o seu inimigo. Ora pelo que te persegue. O que te pagar com mal, você retribui com bem. Então, não tem como a gente pressupor que o mandamento caducou na perspectiva de que a gente só está fingindo que ele não existe. Não é assim. O novo mandamento que Cristo nos dá, ele cumpre o antigo, ele é melhor que o antigo. Você acha que Deus é mais glorificado no novo ou no antigo? Com certeza no novo.
Porque no novo a gente é mais amor do que a gente conseguia ser no antigo. Então, uma lei modificada por substituição, ela enriquece, ela não empobrece. Outra forma da lei ser modificada é através do conceito de expansão. Então havia coisas que a lei dizia pontualmente e que agora a gente vai ter que ampliar esse conceito. Então, por exemplo, um deles, a questão do adultério. Então lá na lei dizia, não adulterarás. Agora Jesus está dizendo assim, ó, o teu olhar tem que ser puro. Porque ele diz que se você olhar para uma pessoa com um olhar impuro, é como se já tivesse adulterado. É óbvio que Jesus não está sendo literal na perspectiva de dizer que as consequências do pecado são as mesmas, viu, irmãos? Porque senão nós vamos ter que se tratar todos mutuamente como adúlteros, e aí se você for pegar algumas coisas lá na frente que desqualificariam alguém para o ministério, uma delas é o adultério, né? A gente vai ter que considerar que todo mundo é adúltero, então ninguém mais vai servir para o ministério. Isso aí é forçar o argumento. Então, de fato, o adultério possui as suas consequências, mas Jesus está expandindo. Ele está falando, mais do que não errar, eu estou chamando vocês para acertar. E como que vocês vão acertar? Com um olhar puro. Então, não é só para pensar no que faz, é para pensar já no jeito que olha. No jeito que olha. Se a gente olhar as pessoas do jeito que a gente deve olhar, naturalmente não haverá mais adultério entre nós. Simples, né? E a terceira forma da modificação da lei é a abolição mesmo. Há princípios que foram abolidos. Aí eu citei as leis de higiene. Então há muitas leis de higiene, como não tinha saneamento básico, como não havia instrução, Deus literalmente passava princípios rígidos. Um deles é até o que o próprio Pedro experimentou na visão agora, de não comer animais considerados impuros. Gente, porco para o judeu era a coisa mais profana sobre a face da terra. Só que nós temos que entender que entre a lei ser dada e este momento aqui, onde a lei está sendo abolida, tem 1000 anos. É muito tempo. E se você puxar lá atrás, 1000 anos antes, onde se tinha ainda menos ciência, né, quando a lei foi dada, Deus, de uma maneira extremamente econômica, vem e traz preceitos para a vida. Ele vem e fala, não coma, quem comer vai morrer. E quem comeu, morreu de verme. Morreu de verme. Até se descobrir que você tinha que cozinhar muito bem a carne e tudo mais. Demorou muito tempo, né? Hoje em dia que a gente tem plena ciência, nós não nos contaminamos mais com carne. Outra coisa, gente, que eu falei também que é bem legal, até o animal limpo, o animal puro, se ele for preparado do jeito errado, ele se torna impuro. Tudo isso para quê? Para eles não comerem carnes estragadas, carnes que eram guardadas com sangue dentro, que era uma coisa que transmite muita contaminação. Então Deus literalmente economiza os princípios. Outro princípio, gente, que também é bem legal e que foi abolido, né? A circuncisão. Se bem que a circuncisão a gente pode dizer que ela foi substituída. O que era a circuncisão? Ao 8º dia do nascimento, e era só dos homens, né, que é muito curioso, porque só os homens têm pênis, né? Ia lá e fazia a cirurgia de fimose. Vinha lá o rabino Isaac, com a sua faquinha, ou Jacó, né? Não sei o nome do rabino, com a sua faquinha de pedra, e aí ele ia lá e cortava a pelezinha ali do pênis do garoto. Essa marca era a marca da aliança. A partir daquele momento, aquele menino fazia parte agora do povo de Deus. A profissão de fé era algo depois que ele fazia aos 12 anos de idade, quando ele atinge a maioridade civil, segundo os judeus. Então, aos 12 anos de idade, ele lia a Torá, fazia a sua profissão pública de fé, e então ele era recebido agora como um homem. E aos 30 anos de idade, ele tem autorização para falar no culto, no templo. Então é um negócio bem ritualístico, por isso que Jesus só começa o seu ministério aos 30, porque antes disso, segundo a lei, ele não poderia falar. Aos 30, depois que os rabinos falaram, abre-se para discussão, ele já tem 30 anos, agora ele pode vir e questionar e falar, e as pessoas até o chamaram de rabino, né? Então as pessoas reconheciam nele um mestre como qualquer um dos outros que estavam ali. Esta lei foi abolida, ela foi substituída. O que nós temos hoje como marca de que a pessoa agora faz parte da família da fé? O batismo. Então o batismo
significa essa marca da nova aliança. E o batismo é para todos nós. Uma curiosidade, muita gente não entende porque a igreja presbiteriana batiza criança. E, na verdade, ela, no entendimento desta substituição, faz isso de uma maneira extremamente graciosa. Eles dizem assim: o judeu não poderia, entre o 8º dia de vida e os 12 anos de idade, apostatar e decidir que ele não vai fazer o bar mitzvah e assumir que ele é um filho do mandamento e que ele vai ser judeu mesmo? Poderia. No entanto, a circuncisão não era a manifestação da fé da família em função do filho. Então eles dizem assim: o batismo que eles fazem em crianças é a mesma coisa. Ele manifesta a fé da família. Nós estamos apresentando o nosso bebê, no caso recém-nascido, como filho de Deus, como filho da promessa. E quando está lá por volta dos 12 anos, às vezes um pouco mais, o que eles fazem na igreja presbiteriana? A profissão de fé, onde ele vai lá e confessa com a sua própria boca. Então vocês vão vendo que não é tão incoerente quanto as pessoas às vezes apontam, né? Então a galera sempre está brigando por causa disso, né? Qual que é o jeito certo de batizar? Aí eu sempre respondo: com água. Aí com quanta? Com quanta tiver. Com que idade? Gente, depende. Se a sua fé é para batizar teu filho aí ao 8º dia, eu batizo, viu? Não tem problema não, né? Agora, por exemplo, o meu filho, eu resolvi esperar por um motivo extremamente didático. Eu gostaria que ele se lembrasse do batismo. Eu acho que é uma figura poderosa. Quando a gente vai no nosso retiro lá, faz na piscina, eu me lembro de quando eu fui batizado adulto já, e eu acho que isso é uma coisa marcante. Então eu gostaria que o meu filho experimentasse da mesma coisa. Precisa circuncidar alguém? Não. Hoje a circuncisão, né, popular cirurgia de fimose, só é feita em caso de necessidade. A maior parte das pessoas não precisa mais. Vamos lá então, verso 34. O Cornélio, tudo aqui conta, né, a visão que ele teve, e no verso 34, depois do Pedro ouvir tudo que a gente já leu anteriormente, que é a mesma história, né, dizendo: tive a visão, apareceu um anjo e tal, lá. Verso 34, Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Muita gente, quando vai ler esse versículo, lê só até aí. Aí, Deus não faz acepção de pessoas. Então, deixa eu continuar aqui do jeito que eu sou, na minha prática do pecado, no meu entendimento, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas, gente, não se tira textos do contexto para encontrar conveniência. O próximo versículo já desmonta essa interpretação meia boca, né? Então, verso 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, literalmente, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele toma por agradável aquele que lhe teme e faz o que é justo. Então, não é Deus não faz acepção de pessoas em nenhum contexto. Deus não comunga com as trevas, gente. Deus não comunga com aqueles que não querem comungar com Ele. Isso é óbvio. Então não dá para a gente usar esse versículo fora de contexto, como a galera aí adora fazer, né? Temos que tomar cuidado. Eu falei também na semana passada do negócio do óleo, né? Você tem um óleo lá e vem a mosca, cai, aí o óleo que santificou a mosca ou a mosca contaminou o óleo, né? Para vocês verem, quando a gente está falando de Deus, Deus não tem problema de conviver com quem não é da mesma natureza que Ele, porque senão Deus não conviveria com a gente. Nós estamos todos na sombra da cruz ainda da graça, né? Então é passageiro. Quando o solzão bater a pino no meio-dia mesmo, chegar o último dia, aí não vai ter jeito, não vai mais ter sombra para ninguém ser poupado da glória de Deus. Mas nós estamos aí, nós estamos todos, nós e todos os seres celestiais, comungando com Deus, ainda que de maneira parcial. Agora, Deus não pode se contaminar com absolutamente nada. E então o Pedro está entendendo, dentro dessa percepção da acepção de pessoas que os judeus faziam, que na verdade essa questão do se contaminar, ele é muito mais uma referência espiritual do que propriamente uma regra inflexível.
Pois para que serve o povo de Deus no meio de um povo que não o conhece, senão para testemunhar a luz e a glória de Deus? Isso era para ser óbvio. Então, um mínimo de convívio social tem que ter, né? O Pedro aqui já está convertendo, né? Já está abrindo a boca aqui, falando que Deus reconhece todo mundo. Verso 36, a gente vê o Pedro aqui agora, pregando o Evangelho. Ele diz: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que eu queria chamar a atenção aqui? Duas coisas. Primeiro, é a primeira pregação da igreja para povos pagãos. E a segunda coisa, a natureza da pregação. A pregação é bem meia boca, no aspecto teológico, porque ele está anunciando fatos, mas ele não está falando uma das coisas mais importantes do Evangelho. Por que eu quero enfatizar isso também, meus irmãos? Porque muitos de nós podem ter a arrogância de pressupor que a nossa capacidade de explicar as coisas de Deus vai fazer com que a gente consiga gerar conversão no coração dos demais. E esta pregação aqui está mostrando exatamente o oposto disso. A pregação de Pedro é extremamente simples, e ele não aborda um dos pontos centrais do Evangelho, que é a expiação dos pecados. Qual é o ponto-chave do Evangelho? Você falar que Jesus existiu é um fato histórico. Você falar que Jesus ressuscitou é um fato de fé. Mas se você não falar que Jesus morreu e que ele levou sobre si os nossos pecados, é como se na verdade você tivesse pregado a Deus, feito a propaganda de Jesus, mas você não explicou o porquê que todos aqueles outros sacrifícios dos mandamentos se tornaram agora desnecessários. Então você está vendo, Pedro não falou isso. Pedro só testemunhou aquilo que de fato aconteceu, aquilo que eles testemunharam. Ele está falando, Deus deu a sua palavra para Israel, no verso 36, anunciou a paz por Jesus Cristo, e entre parênteses, este é o Senhor de todos, está dizendo, então ele não é qualquer um, ele não é um profeta, ele é o Senhor. Verso 37, esta palavra veio por toda a Judéia, começando da Galiléia, tudo começou depois do batismo que João pregou, fatos, todas essas coisas qualquer um ali conhecia. Verso 38, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com virtude, fatos isso, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Todo mundo também já tinha ouvido falar dessa história, porque a fama de Jesus correu, porque Deus era com ele. Essa é a pregação de Pedro. Agora, ele pega esta pregação de fatos e começa a contar qual é a sua participação nessa história toda. Verso 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando num madeiro. Verso 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez com que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Então, se a pregação até aqui não falou desses aspectos teológicos mais profundos, ela também agora daqui para frente ela é de natureza testemunhal. Ele está dizendo, então isso que nós estamos falando a respeito de Jesus, eu estou querendo pôr peso só para vocês, dizendo que nós testemunhamos, nós andamos com Jesus, nós vimos os milagres, os sinais, nós estávamos lá quando ele foi morto, nós presenciamos que ele ressuscitou e nós também comemos com ele depois que ele ressuscitou. Então não era nenhum espírito, não era nenhuma visão, era ele mesmo, ressuscitou, a carne dele estava lá. Então ele ressuscitou, nós estivemos junto com ele. Verso
42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aqui agora, se a teologia estava pouca até aqui, né? A pregação era muito mais de um testemunho de experimentação do que qualquer outra coisa. Aqui agora o Pedro já deu uma notícia que é para preparar todas as pessoas a respeito do fim. Ele não é qualquer um. Ele foi constituído por Deus para ser o juiz dos vivos e dos mortos. Em outras palavras, ele é Deus. Porque todo judeu ou todo religioso ali que conhecia a fé judaica saberia que se vai passar por algum juízo, esse juízo vai ser exercido pelo próprio Deus. Então, está tranquilo. Verso 43, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então ele cita a questão de que toda a lei, todo o Antigo Testamento já estava apontando para Jesus. Ele cita, ele não está fazendo grandes construções. A gente vai ver essas grandes construções depois citando o Antigo Testamento através dos escritos de Paulo e do livro de Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, né? Mas o livro de Hebreus é um tratado do Antigo Testamento, né, irmãos? E sobre como tudo isso apontava para Jesus. O Pedro cita de maneira superficial, também não se aprofunda muito, e ele fala do perdão dos pecados. Só que, como eu disse para vocês, ele não coloca essa questão da expiação, de como Cristo morreu no nosso lugar. A única coisa que ele anunciou é a parte prática do processo. Aqueles que creem em Jesus, como este é enviado da parte de Deus, este que morreu e ressuscitou, estes recebem o perdão dos pecados. Então, no meu entendimento, se a gente fosse parar para pensar, se alguém entendeu tudo que Pedro falou aqui, essa pessoa nem discipulada ainda está. Essa pessoa está no comecinho da caminhada da fé. Ela pelo menos já entendeu quem que é Deus, o que ela precisa fazer, né? Que ela precisa agora buscar cair na graça de Deus, ela tem que obedecer à vontade de Deus, ela tem que crer em Jesus. Agora, o como que isso se dá, tem muita coisa para conversar. Só que neste momento, verso 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Aí, meus irmãos, Deus bagunçou o negócio bonito. Deus bagunçou o negócio. O Espírito Santo vem do mesmo jeito que lá no Pentecostes. Eu falei para vocês, quando a gente leu lá o texto lá do dia de Pentecostes, sobre quando os discípulos recebem o Espírito Santo daquela maneira sobrenatural, que eles falam línguas que são desconhecidas para aqueles que falam, mas os estrangeiros que estavam passando no entorno ouviam eles glorificando a Deus e bendizendo a Deus nas suas próprias línguas. Então fica sempre um mistério. Todas as línguas que foram faladas ali eram apenas línguas humanas. Tem a tal da língua dos anjos aí, que a galera às vezes faz uma construção. Estas coisas são complicadas, viu, irmãos? Porque alguns entendem que quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ele está afirmando que não fala. Porque ele está dizendo, ainda que eu falasse. Ele não está dizendo, eu falo. É como se ele estivesse usando um exagero para testemunhar as outras línguas que ele fala de natureza sobrenatural. Na boa, sabe o que a gente faz com relação a isso? A gente mantém a nossa humildade e para de ficar julgando demais as coisas que a gente não entende. Então, se não tem quem traduz, a própria Escritura já diz que essa língua não deve ficar sendo usada aí para fazer muito barulho, né? Mas lá dentro da sua casa, você tem lá uma vontade de orar num bagulho que ninguém entende, meu irmão. Fica à vontade, eu tenho certeza que de tudo, Deus não vai ficar ofendido com esse negócio, não, de forma alguma. O testemunho aqui é de que da mesma maneira que aconteceu no Pentecostes, aconteceu com esses gentios. E por que aconteceu da mesma maneira? Porque não há muitos registros de que isso tenha acontecido da mesma forma em outras ocasiões. Por que aconteceu com essas pessoas? Porque Deus queria revelar a Pedro que o mesmo Espírito que eles receberam estava sendo dado agora também para os estrangeiros. Estava sendo dado para esse povo que não era israelita, que não era judeu.
Então Deus está mostrando uma coisa muito clara ali. Então por isso que Deus coloca ênfase no que aconteceu. A única curiosidade, meus irmãos, é que a ordem das coisas foi completamente invertida. Não sei se vocês se lembram, lá no começo do livro de Atos, Pedro se levanta, faz um discurso, convoca os homens ao arrependimento, certo? Aí os homens se arrependem. Aí depois que as pessoas se arrependem, elas são levadas ao batismo. Depois que as pessoas são batizadas, e aí então elas têm uma experiência com Deus, através da imposição de mãos dos próprios apóstolos ali, e elas recebem as virtudes do Espírito Santo. Agora aqui nesse caso, o que aconteceu? Esses caras já se arrependeram? Não deu nem prazo, eles ainda estão ouvindo a pregação. Foram batizados? Não. Não foram. Algumas pessoas perguntam, por que a gente, quando faz a ceia do Senhor, dá a ceia para todo mundo? Eu falei, gente, Deus deu o Espírito aqui, para gente que não é batizado. Eu vou regular o pão para quem Deus deu o Espírito? Desculpa aí, irmão, eu não consigo ter fé para esse negócio. O que aconteceu? O Espírito Santo veio primeiro. Aí depois que o Espírito Santo veio, o que acontece? Verso 45, os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo junto com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então todos os outros judeus ali, né, quando falo os da circuncisão, viu gente, não é judeu que não reconhece Cristo, nós já estamos falando de cristãos, mas que são agora, eles usam essa nomenclatura, os da circuncisão, né, os cristãos que vieram do judaísmo, então eles ainda seguem os mandamentos. Verso 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então todos esses homens, não apenas Pedro, mas todos esses judeus, testemunharam da obra que Deus estava fazendo ali. E aí a gente vai vendo como é que Deus trabalha, né? Você vê, Pedro foi levado por Deus até um lugar, para depois lá ele ter uma visão, o cara ter um sonho, e aí ele vai lá, traz o Pedro, aí ele prega numa má vontade danada, e aí nessa pregação, que como eu falei, na minha opinião ficou faltando um tanto de coisa, o Espírito Santo vem e age, e aí a gente pensa assim, olha como Deus é bom e está ensinando esses pagãos, né? Eu começo a ver aqui que parece que quem está tendo que ser ensinado é o próprio Pedro. E quantas vezes isso acontece na nossa vida, né, gente? E a gente perde o privilégio pela falta de humildade e de sensibilidade. Quantas vezes você foi falar de Jesus para alguém e na medida em que você compartilhava da fé em Jesus com alguém, você também foi profundamente edificado, abençoado e tudo mais. Então é uma via de duas mãos, né, gente? É um negócio muito interessante. Então o Pedro saiu daqui um homem melhor. Agora no verso 47, o Pedro vendo que o Espírito veio antes do arrependimento, antes, ele não fez apelo, né? Ele não perguntou se alguém aceitava Jesus, levantar a mão. Não tem essas coisas na Bíblia, viu, gente? Isso é coisa nova nossa. O Pedro então no verso 47, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Que pergunta sensacional. Pedro está literalmente dizendo, eu não tenho coragem de não ensinar agora o batismo, que é o que Jesus falou para a gente ensinar para esse povo, se eles receberam do mesmo Espírito. Se eles podem receber do mesmo Espírito, então Deus está dizendo que a família da fé é um pouquinho maior do que a gente estava esperando. Então nós vamos ter que rever alguns conceitos aí. Eu imagino o quanto que Pedro deve ter ficado maravilhado e ao mesmo tempo essa noite ele não deve ter dormido direito, né? Deve ter pensado, rapaz, Deus, eu achei que nós estávamos aqui pregando o Evangelho, mais uns 2 anos a gente alcançaria toda essa região aqui. Agora, Deus está querendo que o Evangelho seja pregado para todo mundo. Ou seja, o trabalho está ficando maior, né? Verso 48, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. E o Pedro, agora não só está lá visitando, ele já tinha ficado na casa do Simão Curtidor, que já era uma quebra de paradigma, agora ele oficialmente se hospeda na casa de pessoas pagãs, que recebem do mesmo Espírito e gastam tempo ali com eles pregando o Evangelho. É bonito esse negócio, né, gente? É um negócio da gente olhar e falar assim, rapaz, a gente faz tantos planos, a gente faz
sei lá, tantas coisas, e Deus vem e quebra as pernas da gente, né? Deus faz diferente. Tem um testemunho muito legal, a gente fazia visitas, né? Quando o manifesto ainda não tinha um prédio, a gente não era muito organizado, a gente fazia muitas visitas na casa das pessoas, tal. E uma vez eu fui visitar um cara junto com o Cássio. O Cássio era muito bom para fazer visita, né? Ele chegava na casa das pessoas, mesmo que a pessoa não queria a visita dele, em 2 minutos ele ficou amigo da pessoa. E aí ele pregava o evangelho assim, e eu comecei a andar com ele porque eu achava muito legal aquilo. E eu era o cara que falava o amém. Então ele ia falando de Jesus e tal, e eu ia amém, é isso mesmo e tal. E eu aprendi muita coisa, eu era novo convertido. Falei, eu quero andar com esse cara fala de Jesus assim numa ousadia, né? E aí eu me lembro de uma ocasião muito interessante, que a gente foi na casa de um cara durante várias semanas seguidas. O cara morava lá no Morumbi, mas lá era terra ainda. E a gente morava do lado de lá mesmo, eu já morava no Patrícia, mas do lado de baixo. Ia de bicicleta, gente. Olha a fé das crianças, né? À noite. Aí a gente ia de bicicleta, não tinha dinheiro para o ônibus. Aí ia lá na casa do cara, ficava lá 2 horas. E ele pregando, e eu amém, é isso mesmo e tal. E aí depois, assim, de umas 5 visitas, o Cássio virou para ele e falou assim, ousadamente, né? Falou assim, rapaz, você não quer andar com Jesus, você não quer entregar sua vida para Jesus. Fez um apelo, né? Mais clichêzaço possível, né? Aí o cara virou e falou assim, não, ainda não. Aí saiu um doido lá da cozinha, irmão do cara, virou e falou assim, eu quero. Gente, toda vez que a gente ia lá, o cara ficava lá na cozinha ouvindo a conversa. E aí, isso aqui se parece muito com isso, né? A gente faz tantos planos, a gente prepara tantas coisas, e a gente vai vendo como é que Deus ainda tem o seu jeito de agir. E aí foi constrangedor, porque aí esse irmão veio, a gente orou com o cara, tal. Foi uma coisa assim, a gente mirou em um e acertou no outro, né? Eu fico feliz desse negócio, de ver essas coisas, porque a gente vai vendo que, literalmente, irmãos, nós não temos controle, nós não temos poder, nós não convencemos as pessoas, a obra continua sendo do Espírito. Nós fomos chamados para conhecer a Deus e torná-lo conhecido através do nosso testemunho de coerência. Se isso acontecer, naturalmente as pessoas vão caindo na nossa graça mesmo, na nossa graça de viver de maneira coerente, e elas vão se achegando aí para a igreja. Então que Deus nos dê dessa graça, para a gente poder testemunhar sempre. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por podermos refletir à luz da sua palavra em tantas coisas preciosas. Sobre como, Senhor, os teus planos vão muito além do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. O trabalho é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa empreender. Mas é o seu Espírito que faz toda a obra. Nós somos apenas aqueles que, se não atrapalharem e se permitirem a ação do teu Espírito, Senhor, nossa, o Senhor faz maravilhas ainda nos nossos dias, ainda no nosso meio. Clamamos para que o Senhor nos traga essa sensibilidade para sermos um instrumento do Senhor nos dias em que nós estamos vivendo, para podermos falar ousadamente, mesmo para aquelas pessoas que no nosso coração a gente possa porventura ter achado que não são dignas. Que o Senhor nos use, Pai, e que o teu Espírito agregue à tua igreja aqueles que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém.